Bom dia, meninos e meninas do nono ano, presentes na aula de hoje. Nono ano, manhã e tarde. Então, nós temos Ana Letícia, Karen, Gabriele, Ingrid, Cauane, Kelvi, Laiane, Naira e Rebeca. Então, nós temos aí o Kelvin, que é do nono ano da tarde. Ele veio dar o ar da sua graça na aula de hoje. Então, para concluir o nosso conteúdo, fenomenologia, o fenômeno, a visão e entendimento de vocês sobre o que vocês analisam, sobre o que vocês estão vendo, é a sua observação. Nós temos aqui, por exemplo, duas mãos. A gente consegue se expressar com as mãos, falar com as mãos? Sim, conseguimos. É tanto que uma mão representa a fala e a outra está representando o ouvido, ou seja, a audição, onde você, com a sua visão, vai conseguir entender algumas imagens, compreender. Por exemplo, vamos pegar o senhor Kelvin, vamos pegar ele como exemplo na aula de hoje. Se eu colocar uma venda nos olhos do Kelvin e der para ele alguns objetos para ele descobrir, ele vai conseguir? Sim. Por quê? Porque ele já tem na sua memória, como a gente diz, memória fotográfica, né? Ele já tem armazenado a forma de alguns objetos. O que ele não vai conseguir definir são as cores, porque as cores ele precisa ver. Mas alguns objetos basta sentir. Então, nós temos aí os sentidos que ajudam a entender alguns fenômenos. Bora lá para o próximo slide. O que é o conceito? O que significa essa palavra? Aquilo que apresenta ou que se mostra com uma significada explicação através de um estudo. O que isso significa para vocês compreenderem? Que através dos sentidos, que é através do que é apresentado, com o passar do tempo, vocês vão entendendo aqueles tipos de objetos. Por quê? Quando a gente nasce sem nenhum conhecimento. Eu costumo dizer que o nosso HD, né, ele é totalmente virgem, ou seja, ele não tem nenhum tipo de memória. Mas com o passar do tempo, ele vai se preenchendo com essas memórias. E que essas memórias estão relacionadas com a nossa convivência. A gente não nasce sabendo falar, a gente não nasce sabendo andar, não nasce sabendo sentar, não nasce sabendo comer. Então, a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. E por que que isso se desenvolve com o passar do tempo? Através das experiências. Por exemplo, por que que muitas vezes as primeiras palavras que os bebês falam é mamãe e papai? Porque os pais, eles ficam estimulando o filho ou a filha a falar. Então, chega um momento que eles vão conseguir reproduzir aquela fala. De tanto ouvir, fica armazenado. Então, ele está usando um sentido. Por que que a criança ela vai, com o passar do tempo, aprendendo a andar? Porque os pais vão segurando nas suas mãos, colocam eles em pé, vão aprimorando eles a ficarem com o corpo reto, dando os primeiros passos, e aí ele vai aprendendo o desenvolvimento do andar, mais um sentido. Continuando, aí afirma a importância dos fenômenos da nossa consciência, os quais devem ser estudados em si mesmo. Tudo que podemos saber do mundo resume-se nos fenômenos. A esses objetos ideais que existem na nossa mente, cada um designa aquilo que ele compreende. Vamos lá. Se eu disser assim para vocês, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ligar a câmera e pegar aqui. Se eu disser assim para vocês, ó, isso aqui é um marca-texto. Por que que vocês vão saber que é um marca-texto? Porque vocês já viram antes. E vocês sabem que ele tem a função de marcar os pontos importantes em textos, em livros, em jornais, em revistas, ou num TD, ou numa prova.
Você vai marcar os pontos importantes. Então, quando eu digo que isso aqui é um marca-texto, vocês sabem que é o marca-texto. Vocês estão vendo. Se eu colocar vendo nos olhos de vocês e colocar para vocês sentirem, alguns podem dizer que isso aqui é uma caneta, um lápis, podem dizer que é uma canetinha. Por quê? Porque existem vários do mesmo formato. Mas se eu disser, não é uma caneta, não é uma canetinha, é algo parecido. Se eu disser que é utilizado no material escolar e que existem várias cores que podem ser marcadas, vocês vão dizer que pode ser o quê? Um marca-texto. Com os olhos vendados, vocês vão poder me dizer que esse marca-texto é roxo e que esse marca-texto é rosa? E aí? Vocês vão? Não. Não. Mas o formato, vocês pegando, vão poder definir. Se eu apresentar... É porque tem as marcas, os direitos autorais. Se eu apresentar essa escova de dente para vocês, com os olhos vendados, vocês vão sentir e alguns vão dizer que é escova de dentes, outros não. Mas se eu pedir para vocês com os olhos vendados me dizer qual é a cor, vão saber? Não. Por quê? Porque a gente não vai estar vendo. Porque a cor você precisa ver. Então, a nossa memória, ela associa exatamente aquilo que a gente vê, que a gente convive. Por que que eu sei que ele é rosa? Porque de acordo com a nossa vida, com o nosso estudo, foi apresentado para a gente essa cor com o nome rosa. Eu posso dizer para vocês que essa cor aqui é laranja? Não, não posso. Por quê? Porque ela é rosa. Então, os nossos sentidos estão realmente associados com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente observa, com aquilo que a gente deixa armazenado na nossa mente. Bora lá continuar. Isso significa... Deixa eu botar aqui. Isso significa dizer que a fenomenologia é o estudo da consciência e dos objetos da consciência. Ou também chamamos de experiências de consciência, aquilo que a gente deixa armazenado. Esses objetos, experiências ou vivências podem ser caracterizados em quais tipos? Nós temos coisas, imagens, atos, relações, pensamentos, eventos, memórias, sentimentos, entre outros. Aí eu vou colocar alguns exemplos para vocês da nossa convivência, em sala de aula principalmente, né? Sem citar nomes de algumas pessoas, depois eu coloco no pause e a gente vai para outras informações. Sem citar nomes de ninguém, vocês só vão pensar. Quem está no presencial, tem um professor da turma da manhã de química, biologia, de ciências, que eu costumo dizer que ele parece com um retirante, não tem? E aí, o povo da manhã? Sim. Não tem? Por que que eu digo isso? Pela forma dele andar. Então, foi uma característica do que eu já tenho visto que eu associei com o andado dele. Outra coisa que eu também falei agora foi para a turma do presencial. Foi para a turma da manhã também. Falei tanto para a turma da manhã como da tarde, no presencial. O professor de matemática e física, ele é irmão do Kelvin. É não. É não? É não, né? E eu disse que de longe, colocando os dois, um do lado do outro, sem a farda da escola, de longe, não tem como a gente saber quem é quem. Por quê? Porque eles são muito parecidos. E o Kelvin, a altura, ó, esticou. Vocês lembram disso? Falei tanto de manhã, como também falei à tarde. Hã? Só falou pra mim. Pois é, mas eu também falei para eles à tarde, na turma à tarde.
Então, o andado da pessoa, a forma da pessoa falar, são características. Nós temos presente aqui a Ingrid na aula. Na sala de aula no presencial, a Ingrid ela usa algumas palavras que eu sei que onde eu ouvir pela escola, eu vou saber que foi da Ingrid. Por quê? Porque são palavras que só ela utiliza, gírias, vocabulários. Se eu estiver no local fechado na escola e ouvir, ela não está presente, quer ver? A Cibele. Cibele tá não, né? Não. Se eu estiver no local fechado e ouvir de longe uma risada, e aí eu vou prestar atenção. Não, eu vou prestar atenção. De quem é essa risada? Aí eu vou lembrar, associar com a risada da Cibele. Então, eu quero dizer para vocês que são características, que é a forma como você observa o outro, que você consegue compreender, que você consegue entender. Outros exemplos, pegando palavras que as pessoas utilizam, que a gente associa. Por exemplo, se eu falar para vocês, tem uma pessoa na escola que quando vai conversar com a gente, ou quando vai passar um áudio, ou quando vai ligar, chama a gente de coração. Vocês vão lembrar de quem? Da escola. Tia Cristina. Tia Cristina. Então, olha aí, um sentido que você associa à pessoa. Então, são características que a gente deixa guardada aqui, na nossa mente, que a gente vai conseguir associar a objetos, vamos conseguir associar a pessoas, vamos conseguir associar aquilo que a gente está convivendo. Outra coisa, pegando já coisas externas, coisas da rua. Por exemplo, se uma criança tiver com uma lata de leite, lata seca, ele colocou areia, colocou uma corda e sai puxando na rua. Hoje, quem já viu ou já ouviu barulho, de longe vai saber que é uma criança puxando uma lata na rua, por conta do som. Por que a gente consegue distinguir os tipos de pássaros sem ver, só com som? Porque a gente, no momento, ouviu o som e viu qual era o pássaro. Depois aquilo ficou na nossa memória. Então, é o que eu digo, o HD da gente, a nossa memória, está sendo armazenado. Certo que de vez em quando dá uns tilt, né? O que é isso? A gente se perde um pouco nas coisas, não consegue assimilar, não consegue entender, não consegue compreender. Mas isso, muitas vezes, é porque tem informação demais. E informação demais, a gente precisa colocar para fora. E o que é colocar para fora? Você falar para o outro, externar, conversar. A fofoca de vocês. A fofoca também é uma forma de você mostrar o seu processo da fenomenologia. Por quê? Você está falando, você pode estar visualizando, você está comentando. Então, você está utilizando os seus sentidos. Até aqui, alguma dúvida? E aí? Não. Se tiver, pergunta. Não? Dúvida? Jamais. Nunca tem dúvida. Que eu não estou ouvindo nada que tu está falando. Nós nunca tem dúvida. Né? Aí essa imagem, ela representa exatamente a quantidade de memória que a gente armazena. Então, tudo que vocês fazem no seu dia a dia está sendo armazenado. Por que às vezes, quando você passa por uma pessoa que você nunca viu na vida, você diz assim, Vala, eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Porque quando a gente está andando nos locais, a nossa visão, ela grava tudo o que a gente está vendo e fica armazenado. Então, muitas vezes você viu aquela pessoa na fila de um banco, na fila de um ônibus, dentro do ônibus, andando no centro de Fortaleza, andando na rua, andando no shopping. Você teve um contato visual com aquela pessoa e sua mente armazenou as características dela. Por isso que muitas vezes a gente acha que conhece a pessoa de algum lugar.
Isso já aconteceu com vocês? Ou não? Já. Já, né? Vamos lá. Aí, partindo desse princípio, pode-se dizer que tudo que envolve a fenomenologia está relacionado ao chamado processo intencionalizado, que você não tem intenção de armazenar, você não tem intenção de guardar, mas a sua visão, você está utilizando um sentido, ela leva diretamente para a sua mente, para a sua memória. Nós temos lá embaixo. É claro que o termo aparência assume duas concepções. Primeiro, o ato de ocultar a realidade. Segunda, manifestação ou revelação da mesma realidade. O que é esse ato de ocultar? Você está vendo e você não quer acreditar no que está vendo. Sem falar os nomes agora, tá? Talvez vocês conheçam alguém, né? Mas não vamos citar nomes. Vamos dizer que você foi no supermercado e aí você viu o namorado ou a namorada da sua amiga ou do seu amigo conversando com outra pessoa. E era uma conversa que na sua cabeça não era uma conversa normal. Poderia ser algo a mais. Aí você naquele momento fica, será que é o que eu tô vendo? Não pode estar fazendo isso. Todo mundo vendo aqui na rua, não, a pessoa não vai fazer isso. Então, você está querendo o quê? Ocultar a realidade. Você não quer acreditar naquilo que você está vendo. Quando a gente fala de manifestação ou revelação da mesma realidade, já é o quê? Você viu aquilo ali. Você nem questiona. Você diz, mas que coisa feia. Para a gente não utilizar outras palavras, né? Porque é uma aula gravada. Mas que coisa feia. Traindo a minha amiga. Peraí que eu vou já falar aqui para ela e pega o celular, ó. Liga pelo WhatsApp, por chamada de vídeo e mostra. Nesse momento você teve dúvidas da traição? Não. Você se questionou? Não. Você já fez uma manifestação, uma revelação daquilo que você estava vendo. Deu para entender? E aí? Se não tiver entendido, pode falar. Entendi. Entendeu, né? Aí a gente viu no decorrer das nossas aulas o filósofo Edmund Husserl. Essa coisa linda. Esse senhor, né? Que de muito conhecimento ele conseguiu compreender esses sentidos no nosso dia a dia. E aí, quem foi o Edmund? Nós temos. Ele nasceu em Friburgo, em 1938, foi um filósofo alemão, matemático e lógico, além de professor. Conhecido como fundador da fenomenologia, o que é fundador, aquele que foi o primeiro a estudar, o primeiro a desenvolver, a colocar em prática. Nascido numa família judaica, numa pequena localidade de Morávia, tendo como um de seus mestres Franz Brentano. De acordo com o que a gente estudou em geografia, em história, o que é o judaísmo, a pessoa judeu. E aí? Me digam. Um judeu, como é que a gente consegue definir ele? É aquele que acredita, que segue os mandamentos de Jesus Cristo, ou é aquele que é apenas a existência de Deus? A gente viu isso? Me digam aí. A existência de Deus? A existência de Deus. Quando a gente fala povo judeu, é aquele que só acredita na existência de Deus. Por quê? Porque Deus nunca teve um corpo físico. Eles colocam isso. Deus está em tudo. Já o cristianismo, ele vem de Jesus Cristo. Então, o povo judeu não acredita que Deus enviou um homem à terra para ser como nós, como a nossa sociedade, um pecador para salvar a humanidade. O povo judeu não acredita nisso. Mas o cristianismo, eles acreditam tanto na existência de Deus, como na existência de Jesus Cristo.
Então, tenham cuidado que pode ter algo relacionado com isso no seu TD. Mesmo sendo filosofia. Por quê? Porque a gente está vendo que Edmund, ele seguia a religião judaica. Quais eram as suas ideias? Estudou a mente em si e não o mundo exterior das coisas. Ele foi estudar a sua mente, aquilo que ele observava, que ele analisava, que ele compreendia. A consciência é adequadamente estudada através da mente, de acordo com Edmund Husserl. Isto significa que a nossa mente pode pensar em coisas que não existem. E aí, vocês concordam? Vocês acham que a gente pode pensar em coisas que não existem? Claro. Dá um exemplo. Aí, não é comigo não. Não, dá um exemplo. Não, tia, porque a gente só conhece as coisas porque a gente conhece as coisas. Não tem vamos como. lá. Vamos Pois é, lá. né? Por exemplo, os filmes que a gente assiste, os desenhos, as histórias, as mitologias, as lendas. Será que tudo isso realmente existiu? Não. Vamos lá, o lobisomem. O Saci Pererê. Não, não existe. Mas se existe, aí não sabe. Não, a gente tem estudos. Mentirosa. Para não que comprovam que isso são lendas. Isso são lendas. A loura do banheiro. São lendas urbanas, como a gente diz. Tem nada que comprove. Mas quando você assiste um filme que vai falar sobre esses personagens, a gente tem um personagem definido. Por quê? Porque a primeira pessoa que colocou em prática essa história, esse personagem, ele definiu as características. Então, a partir do momento que ele definiu, ficou na nossa mente. Ficou na nossa mente. Outra coisa que muita gente se questiona, e aí é um questionamento que a gente pode levar para esse ponto de existe ou não existe? Existiu ou não existiu? Quando a gente faz a leitura da Bíblia, e aí vamos para a questão religiosa, né? Quando a gente faz a leitura da Bíblia, em algum momento fala que Jesus Cristo era branco? E aí? Acho que não. Não fala. Mas por que que a nossa sociedade apresenta ele como homem branco? Pela questão do preconceito, pela questão dos europeus, olha só, pela questão dos europeus serem brancos, então eles definiram que Jesus Cristo teria a mesma tonalidade da pele deles. E aí é algo que a gente pode dizer que realmente existiu, realmente Jesus Cristo era branco, a gente não tem como saber. A gente hoje fala, a gente vê imagens, vê desenhos, vê filmes. Por quê? Porque vem de uma informação de um ser humano, que não tem nenhuma comprovação. Deu para compreender? Deu para entender? Deu? Pois deixa eu vir para cá. Para cá. Cadê minha câmera? Então, a fenomenologia está relacionada com os nossos sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente observa, fica armazenado na nossa mente. Existem coisas que são reais, existem coisas que não são reais, o que a gente pode entender como real e como não real. As lendas urbanas, elas não são reais, são histórias. E que aqueles personagens, de certa forma, não existiram. Mas que muitas vezes a gente associa aqueles personagens a situações do nosso cotidiano. Mas lembrando que são personagens que não existiram. Então, não tem real. É apenas imaginário. Por quê? Porque alguém contou, alguém falou as características, alguém definiu aquela informação para a nossa sociedade.
Por exemplo, o Saci Pererê. Em todas as histórias que a gente já ouviu, o Saci Pererê tem uma perna só. Qual é a cor da pele do Saci Pererê? Negra. Alguém já viu em algum livro de história, em algum filme, em algum desenho, o Saci Pererê branco? Não. Não, porque a forma que foi apresentada para o povo foi ele com aquelas características. Por que que o gorro dele é vermelho? Por que que não pode ser de outra cor? Porque a gente tem essa informação através da história sendo contada, sendo mencionada. Dúvidas? Não. 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 Para encerrar, vou só falar novamente o que eu falei lá no comecinho. Próxima sexta-feira vai ser revisão do conteúdo e explicação do TD. Então, tanto os alunos do online como os alunos do presencial têm que assistir às aulas da sexta-feira. E na próxima sexta não vai ser ao vivo, vai ser a aula gravada. E aí você já sabe o que tem que fazer, ó. A anotação no caderno da aula da próxima semana para resolver o TD lá no presencial e quem tiver no online para resolver o TD do online. Olha, está certo, viu? Certo? Que passada a tia botou aula ao vivo. E aí também lembrando que as atividades, todas elas valem pontuação. A da semana passada é para entregar até hoje. Tem até hoje o final do dia. No final da noite, até 23 horas e 59 minutos. A gente tem até hoje, tá? Qualquer dúvida que tiver, quem for do online, pergunta no Class. Quem for do presencial, pergunta lá na sala. Certo? Tudo tranquilo, dominado? Sim, sim. Pois a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!